Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui mais uma vez a Natália Deitos falando, né? E sejam todos muito bem-vindos, né, para mais um vídeo do canal Tucupi Literário. E no vídeo de hoje, né, eu vim falar um pouco das minhas leituras do mês de maio, né? Assim, foram duas leituras muito assim, boas, né, muito produtivas, proveitosas, né? A primeira foi, né, a escolha da doutora Cole, que, né, foi o livro que encerrou a trilogia, né, da família Cole, né, do autor Noah Gordon, né, e diferente dos outros dois livros, né, que foram protagonizados por personagens masculinos, né? Enfim, aqui, né, a gente vai ter como figura central da história uma mulher, né? A Roberta, né? Dos outros dois era Robert, agora é Roberta, né? Porque como tradição da família, né, como explica os dois livros, né, que a tradição é que o primeiro filho, quando nasce homem, né, se chama Robert, né, que carrega toda a tradição da família, principalmente com relação ao dom. Aqui, né, tem essa questão, mas agora com uma mulher, né, que carrega o dom, né, de quando ela segura a mão de alguma pessoa, algum paciente, né, ela sente se a pessoa vai morrer ou vai viver, né, por algum tempo a mais. Enfim, ela sente a vitalidade da pessoa. E, né, de novo, toda aquela questão, se for muito dado ao álcool, né, esse dom pode ser anulado, como bem explica o autor, que isso aconteceu com muitos membros da família, né? Mas no caso dela e dos outros destacados nos outros livros, né, isso foi preservado, a questão do dom. Enfim, mas aqui, né, por exemplo, como mostra o livro, né, sobre a Roberta, a gente vai acompanhar a história dela, que é uma mulher que trabalha também na área do direito, né? Vai primeiramente trabalhar nessa área do direito e tentar conciliar essa área com a medicina, né? Trabalhando a questão dos erros médicos. Porém, né, ela entra em conflito com alguns colegas, né, de trabalho, porque eles veem isso como desconfiança, né? E como diz na sinopse, eles enxergam ela como delatora, né? Por denunciar vários casos de erro médico, né? Já que ela tem, né, essa ligação com o direito, né? Aliando a área médica. E depois ela, como também vai aprofundar bastante aqui na história, ela trabalha numa clínica que realiza abortos, né? Aqui essa questão sobre esse direito, né, das mulheres, né, sobre o próprio corpo, né, se deve interromper a gravidez ou não, esse caso é tratado nessas questões. E também, né, mais para frente ela fala muito sobre acessibilidade, né, da saúde para pessoas que não podem pagar, né, por um plano de saúde, né? Porque como a gente sabe, né, ou pelo menos algumas pessoas sabem, que nos Estados Unidos, por exemplo,
não existe um sistema de saúde público. Então, se as pessoas precisam ir a um hospital fazer um tratamento, elas têm que pagar. Então, isso também é outro ponto abordado. Mas, então, falando da personagem, então ela tem esses conflitos com essas questões, né? E também tem a vida pessoal dela, né? A questão do casamento, que não estava indo bem, né? Mas ela teve outro relacionamento antes do que é abordado aqui também, né? Então, como o casamento dela não estava também indo bem, isso faz com que ela se dirija, né? Se desloque para morar numa cidade do interior. E lá ela abre uma clínica, né, para atender a população local, né? E então ela vai colocando várias coisas em prática, né? Aquilo que ela acredita, né? E também tem a questão da persistência, né? Sobre as coisas que ela tenta aprender, sobre as coisas que ela acredita, que é uma característica dos outros da família, essa coisa da persistência. E nessa experiência dela estar no interior, né, trabalhando por aqueles que mais precisam, né, ela tem essa coisa de procurar se renovar, né, enquanto pessoa, né, já que na cidade ela tinha todos esses conflitos, né, dessa questão sobre o casamento e enfrentar toda a parte de, por exemplo, no caso da questão sobre o aborto, né? Porque muitas pessoas que aqui no livro, né, se mostram não favoráveis a isso, né? No caso, quem fazia uma militância estava sempre ali na porta da clínica, né? Ameaçando tanto ela quanto outros que trabalhavam ali naquele local, né? Então esse foi outro fator que fez ela ir para esse lugar, né? Para esse exterior, né? Para esse interior, quer dizer, dessa cidade, para ficar ali mais na dela, né? E dito isso, né? Sobre o livro, ele é bem, como eu sempre digo, é uma leitura bastante fluida, né? Ele tem 300, vamos lá, ele tem 320 páginas, né? Folhas brancas, aqui ó, folhas brancas, e os capítulos eles são bem breves, né? A maior parte deles. E ele é bem rápido de ler, embora eu não seja uma pessoa que costuma assim ler tão rápido. Eu sou do tipo que gosta de ler com mais calma para poder absorver o conteúdo do que eu tô lendo. E dito isto sobre esse livro, a outra leitura que eu fiz foi Crianças da Guerra, da autora Viola Ardoni, né, que eu tinha mostrado para vocês no vídeo passado, que foi um livro que eu ganhei de presente recentemente, né? Vai fazer um mês. E qual é a desse livro? Ele vai abordar sobre um período do pós-guerra na Itália, né? Pós Segunda Guerra Mundial, sobre uma medida, né, tomada pelo governo italiano para poder tirar crianças que moravam
no sul da Itália, né, na região de Nápoles, para se deslocarem para cidades do, do norte da Itália, para que elas pudessem ser amparadas por famílias ricas, né, que pudessem garantir para elas, pelo menos por um período de alguns meses, né, escola, né, acesso à escola, roupas, conforto, né, conforto de modo geral. E assim, era uma medida, digamos assim, temporária, né, não uma medida que resolvia o problema como um todo, né? E era assim, pelo que eu observei na história, era uma criança por família, né? Digamos, se a criança tivesse outros irmãos, né? Em casa era só um que era beneficiado por essa medida do governo. Não é bem de um governo, era de um partido em específico, né? Já que o período aqui tratado era o período fascista, né? Então, o que mais eu posso dizer? Tá, falando sobre história, né? A gente vai acompanhar a história narrada pelo olhar do Amerigo, que é uma criança de 6 anos. Então, né, ele conta toda a experiência dele, né, como foi, né, desde o momento em que ele vai pro trem, né? Primeiro ele conta da vivência dele, né, no bairro onde ele morava, com a mãe, né? Ele conta como era a relação com a mãe, que, né, a mãe se mostrava uma pessoa um pouco fria, né? Mas de qualquer forma ela demonstrava um certo cuidado com ele, né? Só pelo fato dela ter mandado ele para essa família que vai acolher ele, para que ele pudesse ter condições melhores, né? É uma demonstração de amor que ela teve por ele. Apesar dela não ser do tipo de estar abraçando e beijando, como vai mostrar ao longo da história. Então, né, vai mostrar pelo olhar dele tudo que ele sentia com relação a ele ter que ir para esse novo lugar, essa nova experiência, viver com a família, uma nova família. E ele sempre vai falar da questão, né, de dele querer ter sapatos novos, né? E tem também uma relação muito dupla, né? Quando ele fala sobre o sapato, sobre dor no pé, com relação ao sapato que ele está usando. E ele sempre tinha essa brincadeira inocente de que se a pessoa tinha um sapato velho ou furado, era um ponto a menos. Se era novo em folha, era 2 pontos completos. Quase o livro todo ele tem esse joguinho, né? De pontuar se a pessoa tem sapatos novos. E também vai contar da relação dele com 2 amigos, né? E ele conta que muitas dessas crianças que passaram por essa experiência de sair do lugar onde ele morava, né, para ir para outro lugar com essas famílias, muitas não voltaram para casa, ficaram lá, né, morando com a nova família. E ele voltou, né? Ele voltou para a mãe, né? E voltou para a mesma situação, porque se por um lado as crianças por um tempo tiveram sua realidade mudada, nada foi feito para amparar a família biológica dessas crianças, né? Então eu fiquei com esse questionamento, né? Mas
Tá, e o que foi feito, né, por essas famílias, né, que abriram mão por um tempo dos seus filhos para dar esse conforto, tá? E o que foi feito por elas nesse período que elas ficaram longe, né, dos seus filhos, que seus filhos tiveram que ir para esses outros lugares, para essas outras famílias para receber um amparo, né? Mas tirando essa parte, né? Porque o livro ele não dá essa resposta, né? A história ela é muito interessante, é uma história de certa forma bonita. E outro detalhe, as duas primeiras partes, né, elas são divididas entre antes dele ir para esse lugar, para essa cidade para onde ele foi morar com essa família temporariamente, né? São 3 partes. A outra parte é ele já nessa nova realidade, e depois o livro no final ele dá um grande salto que já mostra o Amerigo mais velho, né? Relembrando essas histórias, né? Essas vivências que ele teve na infância, né? Lembrando dos vizinhos, né? E cada vizinho que ele menciona é por apelido, né? Ele não diz os nomes das pessoas, né? Tipo, tem a bonachona encrenqueira, enfim. Resumindo, é uma história muito interessante sobre esse tema, né? Que fala sobre o trem, né? Que ele chama de o trem italiano da felicidade. E enquanto eu estive lendo esse livro, eu fui pesquisar para saber um pouco mais, né? Porque se trata de um fato que aconteceu. Claro, os personagens aqui eles são fictícios, né? Mas eles representam aquelas crianças que viveram aquela situação. Eu fui pesquisar para saber mais a fundo sobre esse momento da história e pouco se tem registro, né? O livro que eu conheci sobre essa questão é esse daqui. Eu não sei se mais para frente vão aparecer outros, mas por enquanto esse foi o único livro que eu conheci, né, relatando sobre essa história, né? Porque já tinha visto ele em outros canais, né? E achei super interessante. E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Sobre essas minhas leituras, né? E se der tudo certo, a minha próxima resenha vai ser sobre o Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë, que é a minha leitura mais recente, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado, né? E quem não for inscrito ainda, que tiver nesse canal, vendo esse canal pela primeira vez, peço que se inscreva, comente, ative o sininho, compartilha o canal para mais pessoas, né? O seu feedback é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Na verdade, o canal chegue para mais pessoas, né? Porque o YouTube vai entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então é muito importante que vocês sempre comentem, compartilhem. E se não for inscrito, né? Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para sempre receber notificação quando eu postar vídeo, ok? Beijo para todos vocês, tenham uma boa noite, um bom restinho de sábado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!